Ele é carioca, produtor, compositor, arranjador, maestro, violonista e tecladista. A nossa entrevista de hoje é com Ari Sperling. Ari, muito obrigada por nos receber aqui. Como começou o seu envolvimento com a música? Bom, Gabi, começou desde criança, né? Tinha muita curiosidade com música. Comecei a tocar violão, autodidata mesmo. Mas fazia faculdade, né, de engenharia. Aí um dia conheci um pessoal que era amigo do Maurício Tapajós, do Quarteto em Si, e tinha um grupo vocal, Quatro Cantos, chamava, que depois virou Viva Voz, do qual eu fui fundador e parte. Então comecei por aí, fazendo um grupo vocal, tocando violão, fazendo arranjo para os conjuntos. Gravamos 5 discos com o grupo Viva Voz. E quais foram as suas principais influências? Bom, as influências fortes estrangeiras que foi dos Beatles, né? Que foi assim o que mais me chamou a atenção primeiro, né? Depois sempre gostei da música pop. Madonna, Michael Jackson, Earth, Wind and Fire. E aqui no Rio, aqui no Brasil, né? É o Tom Jobim, o maior influência de todos, sempre foi. Sempre tentei tirar as músicas dele, achava difíceis para quem está começando, né? E depois os de sempre, né? O Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, principalmente o Milton Nascimento, assim, que acho que foi quem... Quando eu comecei a escutar a música do Milton é que eu resolvi, acho que eu quero ser músico. Então foi isso, mais ou menos. E o grupo de vocês foi o primeiro a gravar, né, o Bêbado Equilibrista, do João Bosco e Aldir Blanc. Vocês já sabiam que seria um sucesso? Não. Foi engraçado, porque a gente estava escolhendo, o Maurício Tapajós estava escolhendo as músicas que a gente ia gravar. Ele convidou o Oscar Castro Neves para ser o arranjador, que morava em Los Angeles já. E aí um dia o Maurício marcou a reunião ali em Laranjeiras, na casa da Bia, que era do grupo. Chegou lá com o João Bosco, né? O João Bosco pegou o violão e tocou essa música pra gente. E acabou sendo o lançamento oficial dessa música. A gente cantando, o grupo Viva Voz, com o arranjo do Oscar, produção do Maurício. E depois essa música foi imortalizada na voz da Elis, né? Que fez um arranjo maravilhoso, o César Mariano, um gênio, né? dos arranjos, né? Fizeram uma gravação mais bonita que a nossa, mas o lançamento foi nosso, de qualquer maneira. Você já trabalhou com Roberto Carlos, Wagner Tiso, medalhões aí da nossa música. Como é esse limite aí de interferência que você pode ter no trabalho com eles, assim? Bom, aí depende de cada artista em especial, né? O Roberto, por exemplo, eu fiz alguns arranjos para ele. Então a interferência não é muito grande, né? No segundo disco que eu fiz com o Roberto, ele foi no meu estúdio, lá no Flamengo, e tocou as músicas, pediu opinião, tal, mas isso é um pouco raro. Normalmente o arranjador recebe aquela música, o tom, ou os tons que o cantor quer gravar, no caso do Roberto, e aí você faz o arranjo, tal, vê se a gravadora gostou, se o produtor gostou, se o artista gostou, refaz alguma coisa. Mas a contribuição é com você tentar fazer o mais bonito possível, tentar entender o que o cara está querendo, né? E fazer, a maior contribuição é isso, é entender e fazer o mais bonito possível dentro da ideia dele. Eu costumo dizer assim que o arranjador bom o arranjador não é aquele cara que tem grandes ideias, mas é aquele que consegue valorizar as ideias das pessoas que estão te pedindo o trabalho. Eu acho que isso é o segredo do bom arranjador. Já o Wagner Tiso, você foi da banda dele, né? O Wagner, a gente já nos conhecíamos há muito tempo, a gente gravou com esse meu grupo no disco dele, na gravadora Odeon na época, e a gente ficou muito amigos, né? Eu até fui dar aula, ele e o Milton tinham uma escola de música em Belo Horizonte, eu fui lá dar uns cursos para os professores, porque eu tinha chegado de Los Angeles, coisas de cifragem e tal, nós ficamos muito amigos, né? Então também eu entrei para a banda dele. Fizemos banda inteira, instrumental grande, com baixo, bateria, com tudo. E fizemos um trio também, que viajamos muitos anos, com eu, o Wagner e o Vitor Biglione. E era um trio. Eu fazia violão e teclados, o Vitor fazia guitarra e o Wagner fazia piano. E também fiz muitas gravações com o Wagner, em estúdio. Eu fazia as programações de teclado, eu tinha chegado de Los Angeles com essa novidade, MIDI, teclados MIDI e tal. Então ele me chamava para ajudar dentro do teclado, porque era uma coisa nova na época, né? Por que você foi estudar em Los Angeles? Na época
a TV Globo e a Som Livre estavam vendo esse movimento novo, que era o MIDI. E aqui no Brasil já existia alguns teclados e tudo, mas o MIDI aqui era uma coisa assim de comunicação entre um teclado e outro. A coisa do sequenciamento não existia ainda. E era novo, até na Califórnia. Aí eles me contrataram, porque eu nem era contratado, eu gravava muito lá no estúdio da Som Livre. Aí eles me contrataram e me mandaram para lá estudar com Eric Bulling, que era um dos pioneiros nisso. Inclusive lá na época os equipamentos eram todos vindos do Japão, que era tudo equipamento aí da Yamaha, os primeiros, aí nos primórdios aí do MIDI. Então eu fiquei lá, entre indo e vindo, uns 2 anos. Fiquei estudando isso e montamos a primeira sala de teclados do Brasil, ali na Rua Assunção, dentro da Som Livre, que foi uma coisa pioneira, assim. Foi o primeiro estúdio em que você tinha a opção de fazer o que está se fazendo já no resto do mundo. Aqui no Brasil, foi ali na Som Livre. Mas como é que vai saber onde é que o cara está enterrado se não tem nenhuma plaquinha com o nome dele escrito? Melhor, eu escolho uma cova e rezo por todos esses mortos. De alguma forma, ele está enterrado em todas elas. E com o cinema, como é que começou seu envolvimento? A TV Globo e a Som Livre produziram alguns filmes. E o primeiro filme que eu fiz música foi Lili Carabina, desculpa, que era um filme do Luiz Faria. E o pessoal lá me chamou para fazer a trilha e foi uma experiência diferente, né? Porque tinha muita gente envolvida no projeto, mas foi o primeiro. Depois eu comecei a fazer trilhas sonoras com o Wagner Tiso, auxiliando. Ele era o compositor da trilha. E eu fazia como se fosse uma segunda unidade. Tudo que precisasse de violão, algum teclado, alguma coisa, eu fazia com ele. E aí fizemos vários filmes, Inocência, do Walter Lima Júnior, Ele, o Boto. E depois eu comecei a fazer filmes, eu mesmo. Depois que eu fui para os Estados Unidos e voltei, e já fiz aí para mais de 10 longas-metragens. Da Xuxa você fez muito, né? Da Xuxa eu fiz um monte, uns 5, 6, pelo menos. E é diferente compor assim para cinema, compor para publicidade, compor uma música mesmo? É diferente. A publicidade é aquele negócio que você tem que ter um poder de resumo muito grande, né? Eu acho que é até mais difícil. Se você quer fazer uma boa música, né, você tem que conseguir, né, discutindo com o diretor, parece que você está falando de 40 minutos de música, no entanto são 30 segundos. Você tem que fazer uma introdução grandiosa, depois cair. Você tem 1 milhão de pequenas emoções que o texto ou o filmezinho está precisando fazer, principalmente quando tem desenho animado. Então a música fica super desenhada, em 30 segundos você tem que conseguir às vezes 4, 5 climas diferentes. Então isso é uma técnica que tem que trabalhar bastante. E aqui no Brasil a gente tem que fazer na base fazer para aprender fazendo, porque não tem quem ensine isso, não existe. Eu tive a sorte de fazer muita publicidade e aprender a fazer isso sempre. Naquela época você podia, quando eu estava começando, você podia escrever para orquestra. Então meio que a minha faculdade de orquestração foi fazer jingles comerciais. Eu sempre colocava, no mínimo, uma orquestra de cordas, 1 ou 2 madeiras, um clarinete, um oboé, ou metais em outros. E com isso eu fui aprendendo a fazer arranjo para orquestra. Eu escrevia muito para harpa, para instrumentos, tímpanos, carrilhões, que você nunca tem oportunidade mais de fazer isso, né? E o cinema já é outra coisa. O cinema aí já é uma área vastíssima, né? Você tem que
conversar muito com o diretor, assistir o filme muitas vezes, tomar decisões, né? Você compõe depois que o filme já está gravado? Depois que o filme está pronto. Às vezes, aconteceu de eu ir no set de filmagem para ver o clima geral. Às vezes tem isso, às vezes o produtor ou o diretor já me pedem um tema. Olha, eu vou precisar de um tema assim, você já sai compondo antes. Mas normalmente, a maior parte do trabalho é feito depois que o filme está pronto. E o que tem lhe inquietado assim, ultimamente em relação à criação? Assim, qual tem sido o seu trabalho de criação? Eu tenho, depois de muito tempo produzindo, né? Eu fiz muita trabalho para televisão também, né? Trabalhei muito com novelas da TV Globo, com Marizinho Rocha. Fiz muita abertura de novela, trilhas do Riacho Doce, por exemplo, Tieta. Aquela época, eu fiz muita coisa. E aí você fica muito no teclado, né? No teclado, no computador, na produção, gravando a voz do cantor, mixando, né? E agora eu estou nessa fase, agora eu estou voltando para a parte de tocar de músico, que sobra mais tempo, né? Tem menos produção, então vamos estudar, né? Então eu voltei a estudar violão e estou gravando um disco de bossa nova, que é um disco interessante, que normalmente a bossa nova ela é muito gravada aqui no Brasil, fora do Brasil, normalmente com 2, 3 elementos. Tem sempre um violonista e um flautista, ou um guitarrista e um cantor. E eu falei, bom, que tal combinar isso como se fosse uma coisa solo? Que é uma coisa que existe, mas muito pouco. Eu vejo alguns jazzistas fazerem isso, alguns guitarristas, inclusive brasileiros, mas ninguém fez um disco inteiro. Então, eu peguei 30 músicas do Tom Jobim, de maior sucesso fora do Brasil, e fiz um arranjo para se tocar como se fosse um solo de guitarra, tocando o solo e acompanhamento ao mesmo tempo, como se fosse uma peça única para violão ou guitarra. Então estou trabalhando nisso agora, até porque é difícil. As músicas do Tom são complexas, muitas delas feitas ao piano, então você passar ela para o braço do violão não é muito simples. Você tem que escolher qual nota, qual alteração que você vai deixar de fora, porque não dá para colocar os 10 dedos aqui no violão, no braço do violão ou da guitarra. Então tem sido um trabalho bom e eu tenho trabalhado nisso e já tenho até contato com gravadoras para lançar esse disco solo com músicas do Tom Jobim. Agora, nesse seu próximo trabalho solo, né, que você está aí compondo, você visa mais o mercado internacional ou nacional, já que a bossa nova tem tão pouco espaço aqui no próprio Brasil? Isso é interessante isso que você falou, porque não é que eu viso o mercado internacional, é que ele começou lá. Eu vou muito para Los Angeles, eu tenho um sócio lá, o Eric Bulling, e nós estamos sempre, quando ele precisa de alguma coisa com característica brasileira, violão, percussão e tal, ele me liga, e o Skype e tal, e eu gravo aqui e mando o áudio para ele, a gente faz muito isso. E sempre que eu preciso de alguma coisa, agora mesmo fiz um projeto infantil muito legal, um Macaquides, tá? Provavelmente para sair pela Sony Music. E o cara queria, o dono do projeto, queria gravado em inglês e em espanhol, além de português. Muito bom o projeto. E eu liguei para o Eric e ele arranjou lá cantores para cantar em espanhol e para cantar em inglês. Então a gente está fazendo sempre essa troca. Então eu vou muito lá. E nessas eu estou sempre comprando guitarra, vendo uma guitarra aqui, compro lá. E eu comecei a notar primeiro nas lojas de música. Quando eu começava a tocar bossa nova, paravam os vendedores, as pessoas mesmo que tocam muito mais que eu, paravam para ver, vinham conversar comigo, convidar para tocar em clubes lá, noturnos. E depois no próprio meio dos estúdios, que eu vou nos estúdios com o Eric, me levava para tocar em vários discos, em produções importantes até, porque os artistas lá estão gravando um disco e gostam de cantar uma ou duas bossa nova. Então ele sempre me leva para fazer o violão. E ele falou, Ari, você tinha que fazer um disco de bossa nova. Isso é uma coisa que foi uma ideia de lá. Quer dizer, eu senti a importância, o peso na minha carreira de saber tocar bossa nova, eu senti lá fora e não aqui. Então eu falei, eu vou fazer isso. Aí comecei a estudar, comecei a compor. E é claro que eu acho que uma vez terminado esse trabalho e lançado, eu acho que a resposta maior provavelmente vai ser fora do Brasil, mas eu acho que aqui também vai agradar, porque a música do Tom Jobim é muito popular, né? O Tom é
um gênio da música, um dos maiores, o maior compositor do Brasil, mas a música dele é muito popular. E atemporal, né? E atemporal. E as pessoas gostam, né? As pessoas conhecem a música do Tom Jobim. Do Oiapoque ao Chuí, você tem regionalismo, né? Tem a música sertaneja aqui, tem todo tipo de visão, às vezes, né? Mas a música do Tom toca no Brasil todo. Agora, falando em atemporal, em tempo, assim, qual o momento assim que você recorda com mais satisfação de toda essa sua carreira? Toda a minha carreira foi muito emocionante, porque eu primeiro trabalhava dentro lá da Som Livre. Depois que eu saí da Som Livre e fui para os Estados Unidos, voltei, comecei a trabalhar para todas as gravadoras. Eu sempre tive muito equipamento, porque o meu trabalho era muito MIDI, né? Então eu tive que inventar um esquema de van, de botar o equipamento, levar para uma gravadora, trazer para outra. Teve uma época que eu tinha 2 equipamentos, um ficava mais na RCA, outro ficava mais na Som Livre. Tinha que ter uma equipe para montar, desmontar e tal. Aí eu falei, bom, eu tenho que ter o meu próprio estúdio, eu não posso continuar com essa correria. Aí foi o desafio de montar um estúdio. Montei num apartamento no Flamengo, um apartamento grande desses antigos, que ainda tenho até hoje. E depois o desafio de fazer esse estúdio aqui. Então, esse estúdio aqui a gente fez com o que é considerado o melhor cara do mundo, o Jorge Augsburger. A gente contactou o cara, eu já o conhecia lá de Los Angeles. Ele, cara que fez estúdio do Michael Jackson, de outras grandes figuras. Ele é um dos maiores desenhistas acústicos do mundo, né? Então a gente fez direito, como deve ser. Fizemos no ano 2001, 2002, inaugurou. E ficou bom, a gente deu sorte que ficou bom. Que estúdio também, você só sabe se vai ficar bom depois que inaugura. Porque existe essa... Acho que vai isolar completamente, mas você só vê se isolou depois que fica pronto. Então isso é aventura o suficiente para uma carreira. Agora tem um legado aí, né? Os 2 filhos também na música. Como é que você vê isso? Eu acho ótimo. Eu quando eles eram muito pequenininhos, né, eu estava começando mesmo a minha carreira, eu não queria assim que eles fossem músicos, assim, não era uma coisa que eu vendi para eles. Mas foi natural, né? A mãe deles era cantora do grupo Viva a Voz, o meu irmão era baterista, produtor da TV Globo. Eles falaram que queriam estudar música, começaram, eu comecei a botar. Eles estudaram piano com a professora Ondine Mello, que foi uma grande pianista, amiga do Nelson Freire, e eles desenvolveram muito e começaram imediatamente, já com 16, 17 anos, a fazer trilha de filme comigo, de participar. São músicos, é o Rafael e o Leonardo, são 2 músicos preparadíssimos, mais do que eu até, porque tiveram, como eu dei força para eles estudarem, eles estudaram muito mais cedo do que eu, fizeram faculdade de música, se formaram, né? O Rafael faz mais a parte de trilhas, para desenho animado, para teatro. O Leonardo também, mas o Leonardo tem uma carreira solo. Ele compõe, canta, escreve letra, música, gravou, lançou um CD agora recentemente. Então eu fico muito feliz. Eu acho que a pessoa tem que fazer correr atrás do que gosta, né? É isso aí. A vida é comprida demais, a gente tem que fazer o que a gente gosta. Tá ótimo, Ari. Muito obrigada pela sua entrevista, foi um prazer. Eu que agradeço, Gabi.